Olá, amigos do RDTV, internautas que nos acompanham, sejam bem-vindos. Saúde em pauta aqui na nossa programação. Este outubro rosa, mês de prevenção, mês de reflexão sobre o câncer, tema importante, fundamental para a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Priscila Vilela, que é especialista na área de mastologia do Hospital Brasil, da Rede Dora, aqui em Santo André. Doutora Priscila, muito bom recebê-la. Obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Muito bom tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Vamos conversar sobre prevenção, sobre como é que está a doença, quais são as necessidades de atitudes para evitar que o problema ocorra. E daqui a pouco também a gente vai falar sobre algumas iniciativas do próprio Hospital Brasil, que dentro dessa programação do Outubro Rosa tem iniciativas que inclusive poderão ter a participação do público. Doutora Priscila, o câncer de mama ainda preocupa muito no Brasil? O câncer de mama é o câncer que mais preocupa para as mulheres, né? O câncer de mama é o câncer mais incidente hoje em mulheres. Então, ele ainda preocupa bastante. O nosso foco sempre é esclarecer a mulher que ela precisa procurar atendimento, ela precisa ser examinada, ela precisa fazer mamografia, né? Ela precisa ser bem orientada, porque qual que é a frase mais importante? É que quando o diagnóstico é precoce, ela tem cura. E quando o diagnóstico é tardio, né, a paciente esconde, ou não vai na consulta, ou não vai ao médico, a gente já tem uma situação mais grave, uma situação mais difícil de ser tratada. Então, o nosso foco, né, como Outubro Rosa, é diagnóstico precoce. E há uma faixa etária que mereça mais atenção? A gente tem uma abrangência hoje, vamos dizer assim, de cânceres diferentes conforme faixa etária, né? Então, hoje a gente tem uma incidência em mulheres jovens, não é a maioria, mas existe uma incidência, né? A faixa etária de maior risco, teoricamente, é a faixa etária dos 40 aos 60 anos. Quando a senhora fala em jovens, estamos falando o quê? 25, a partir dos 25, 30 anos. Exatamente. A gente tem pacientes nessa faixa etária com câncer de mama. Porque essa faixa dos 40 sempre é um divisor, né? Muito se falou sobre isso. Com o aumento da sobrevida, da longevidade, a gente também tem as idosas com câncer de mama, né? A faixa etária dos 80 anos. Gente com mais idade. Com mais idade. Então, são três capítulos diferentes, de doença, inclusive, né? Sim. A gente tem a doença na paciente mais jovem, que geralmente o tumor vem de uma maneira mais agressiva, né? E precisa ser tratado de maneira mais agressiva. E a gente tem a idosa, que o tumor geralmente é mais brando, é mais tranquilo. E até por fatores de doenças de base que ela tenha e tudo, o tratamento tem que ser individualizado, né? A gente vê caso a caso. Uma tem condição de operar, outra tem condição de fazer quimioterapia, outra não tem. Mas a gente tem basicamente essas três faixas etárias de diagnóstico de câncer de mama. A senhora falou da importância do diagnóstico precoce, né? Como é que se faz isso? É o autoexame? É uma visita rotineira ao médico? Como é que deve ser o procedimento? É tudo isso. É tudo isso. Tem que fazer tudo junto. Na verdade, assim, o autoexame, me perguntam, né? E quando começa a fazer o autoexame? A partir do momento que se tem tecido mamário, né? Então, a adolescente em casa, ela tem que ser orientada pela mãe, pelo ginecologista, ou até pelo pediatra, a conhecer a sua própria mama, né? A partir daquilo, se ela está habituada a se tocar, a se palpar, ou até a se olhar, ela consegue ter alguma normalidade, mesmo que não seja câncer, mas um nódulo benigno, coisas que são comuns nessa faixa etária. Então é importante já ter essa atenção desde a tenridade. Exatamente. Adquirir esse hábito. Então vai no pediatra, o pediatra teoricamente tem que orientar a menina que aquilo que está crescendo é uma coisa normal e que ela pode tocar, ela pode sentir, ela tem que perceber o que ela tem ali. Sim. Porque a partir do momento que ela se conhece, se vem uma coisa diferente, ela vai saber. E qualquer sinal deve ser um alerta para procurar um especialista. Qualquer sinal tem que ser avaliado. Às vezes a gente atende consulta que a gente até considera bobinha, mas a gente não transmite isso para a paciente porque foi importante ela perceber a normalidade. Melhor que seja assim, doutora. Exatamente. Né? A gente dá graças a Deus quando é assim. Então.
E, na verdade, a gente tem a questão do exame feito pelo médico, né? Ginecologista, mastologista, e os exames que têm que ser investigados. Sim. A mamografia ser pedida, em pacientes mais jovens, a ultrassonografia de mamas, tudo isso direcionado conforme faixa etária, conforme queixa, né? Então, isso... A mamografia se faz a partir de que idade? Então... Muito se falava a partir dos 40 se faz mamografia. Assim, Menos que 40 não faz mamografia. Mais ou menos isso. É isso o que acontece? Pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia anual deve ser feita a partir de 40 anos, certo? Existem algumas vertentes dizendo que pode ser a partir dos 50 anos, trabalhos europeus, mas aí a gente está levando em conta outra população, né? Outras situações. Nossa realidade, Sociedade Brasileira de Mastologia, 40 anos, tá? O que pode ser feito antes disso? Entre 35 e 40 anos, a gente pode pedir uma mamografia para ser considerada mamografia de base, para a gente ter de parâmetro para comparar com as seguintes, certo? Antes disso, a maioria das queixas, elas devem ser investigadas com ultrassonografia de mamas. Porque o padrão da mama limita a mamografia. Ah, esse é o problema. Isso. Tá. A gente considera que a mulher jovem tem mama densa, né? Muita glândula. E a hora que você radiografa, se tem um nódulo, se tem uma lesão escondidinha ali, teoricamente a mamografia não permite que seja visto. Então, para pacientes mais jovens, 20 anos, 25 anos, em alguns casos se faz mamografia, sim. Mas na maioria das vezes veio com uma queixa de dor mamária, uma queixa de nódulo palpável, o primeiro exame a ser pedido vai ser a ultrassonografia de mamas. Entendi. Certo? E tanto a ultrassonografia como a mamografia, dependendo da situação como a senhora já explicou, nesse momento, com esse exame, já é detectado um nódulo maligno, por exemplo? Normalmente a gente considera que as lesões vêm com aspecto suspeito. Tá? Não se fecha o diagnóstico por imagem. Aí se faz o quê? A gente faz biópsia. Entendi. Existem vários tipos de biópsia, né? Mas hoje o que mais a gente usa, principalmente para nódulo, é biópsia por agulha. Né? A agulhinha entra lá, geralmente o procedimento é guiado por ultrassom ou até guiado pelo próprio aparelho da mamografia, que a gente chama um nome bem feio, que chama estereotaxia. E através dessa agulhinha é retirado um material e esse material vai para a biópsia para que seja investigado. Em momento nenhum a gente fala para uma paciente que ela tem câncer de mama com achado mamográfico ou ultrassonográfico. Sim, não tem absoluta certeza. Toda regra tem exceção. Então, às vezes a gente acha e a gente é surpreendido na biópsia. De novo, né? Insistindo na questão do diagnóstico precoce, que é a condução do nosso papo aqui nesse caminho, né? Feito o diagnóstico de forma precoce, é possível curar a doença? Com certeza. É mesmo? Com certeza. Mas isso é um avanço da medicina. Não era assim desse jeito há alguns anos. A gente tem, por exemplo, várias situações. Hoje a gente considera que o câncer de mama ele é individual. Cada mulher tem o seu. Não tem parâmetro de comparação. Não dá para comparar com a outra conhecida. Isso é interessante, né? Então, são muitas características a serem avaliadas para conduzir o tratamento. Né? Então, assim, não dá para se basear no que aconteceu com a vizinha, com a prima, com a amiga, né? Não dá, porque mulher, você gosta muito de fazer isso, né? Comparar com a outra. Esse é o primeiro passo, não dá para comparar. Certo. Mas assim, a gente às vezes, por um achado mamográfico, faz um diagnóstico, por exemplo, de um carcinoma que a gente chama in situ. É como se ele tivesse envelopadinho, né? Esse tipo de tumor, por exemplo, isso é um exemplo, via de regra, a gente não precisa fazer quimioterapia. Então, se eu faço o diagnóstico numa situação dessas, eu poupo a paciente de quimioterapia. Se passa 2 anos e ele já virou invasivo, ela vai ter que fazer o tratamento completo. É aí que eu queria chegar. Né? Então, se não fez, se demorou muito tempo, e aí o muito tempo é relativo também, né? É relativo. Pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, a situação pode ser muito. Exatamente. Então, por isso que a gente bate em cima, pega no pé,
e repete exame, controla em 6 meses, às vezes quando necessário, porque o nosso objetivo é diagnóstico precoce, né? A gente sabe hoje que, assim, vamos falar de prevenção. O que temos para fazer como prevenção, de maneira objetiva, populacional, é muito pouco. O que a gente consegue fazer mais é diagnóstico precoce, né? Mas que comprovadamente traz benefícios para os pacientes, né? O que a gente tem hoje de prevenção, e que inclusive é a campanha também da Sociedade Brasileira de Mastologia, é dieta e exercício, né? A gente sabe que o fator obesidade hoje é um fator de risco muito importante para câncer de mama. Obesidade, Tá. né? As célulazinhas da gordura, elas são capazes de produzir hormônio. E a gente sabe que a maioria dos cânceres de mama são hormônios dependentes. O fator genético é importante, doutor? Então, o fator genético é muito importante, mas o que acontece é assim, os casos genéticos não são a maioria. A maioria... Que fica aquele estigma, Sim, né? A não. neta de quem já teve filha, de quem já teve... Hoje a medicina anda muito, né, nessa questão da pesquisa genética. Inclusive, nós temos exames de pesquisa genética voltado para câncer de mama. Tá, entendi. Tá? Algumas pacientes bem triadas, elas são selecionadas a fazer teste genético. Entendi. Tá? Mas o que acontece? A maioria dos casos são pontuais, são casuais. Não, né? é a maior fatia. Não é a maior fatia. Olha que interessante. Né? Então, por isso que a gente também prioriza essa questão da prevenção como qualidade de vida, né? Então, se alimentar de maneira adequada, fazer atividade física. Que causa ninguém sabe. Então, a gente não tem causa definida. Isso não sabe. Né? A gente não tem causa definida. Então, a gente se apega na prevenção que nós podemos fazer como mulher, Sim. né? Que é muito pouco, e na procura do diagnóstico precoce, né? Porque ir fazer mamografia, ir passar em consulta, não é uma prevenção, é uma tentativa de diagnóstico precoce. Não é verdade? É verdade. Na prática é mesmo. Na prática, então assim, o que é prevenção? Mas é o que se tem, né? Sim, então não vai gente... deixar de ir por causa disso, tem que ir, né? Não é, E aliás, a visita ao mastologista, ao ginecologista, deve ser feita com que intervalo de tempo? Olha, é assim, ao ginecologista, uma vez ao ano, caso ele libere para uma vez ao ano. Tem pacientes que a gente orienta, volta em 6 meses, Ok. né? A questão ir ao mastologista, ela pode ser uma opção da mulher, né? Olha, eu tenho uma dúvida, eu quero ser examinada ou ser avaliada por um especialista, ela vai ao mastologista. Ou a maioria é encaminhada por outros especialistas para o mastologista. Então, o ginecologista rastreia alguma alteração e ele encaminha para o mastologista. Mas é um profissional monitorando. Sim, né? mas qualquer mulher pode marcar consulta com o mastologista. Olha, eu tenho uma Diretamente no mastologista. não tem problema nenhum. Muito legal. Né? Bem, nós já estamos caminhando para o final da conversa e eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, das iniciativas do Hospital Brasil. Tem uma delas que poderá ter a participação do público que nos acompanha. É um trabalho de orientação e a gente sabe do esforço de uma unidade de saúde como o Hospital Brasil aqui na região para tentar dar esse atendimento e para se mobilizar, né, para além das atividades, das necessidades da rotina diária, ainda abrir espaço para um trabalho de prevenção e de orientação. Por favor. Lá no hospital, no dia 19, às 19 horas no anfiteatro, a gente está organizando uma palestra, né, com bastante imagem, bastante foto, de autoexame, de exames, né, para esclarecer dúvidas de pacientes. E tem um depoimento de uma paciente do centro oncológico de lá, e eles vão as pacientes vão estar organizando um atendimento para ajudar a amarração de lenço, né, em pacientes que estão fazendo quimioterapia. E dentro do hospital a gente praticamente tem todos os exames necessários para diagnóstico, para rastreamento, e estamos à disposição de todo mundo. Muito legal. Para dar atendimento. É isso aí. Orientação, prestação de serviço, saúde, sempre em destaque aqui na programação do RDTV. A gente agradece a doutora Priscila pela presença. Doutora, foi muito bom recebê-la. Obrigado pelas orientações. E se quiser dar um último recado, fique à vontade para conversar com quem está nos assistindo. Na verdade, o recado eu acho que é resumir isso que a gente conversou. Pode resumir. Né? Então, assim,
As pessoas têm que se auto-examinar, apesar de muitas acharem que não sabem, elas sabem, né? Procurar o médico, não fugir do médico, fazer mamografia. A gente sabe que às vezes é dolorido, que às vezes é incômodo, mas às vezes 1 ano, 6 meses, 3 meses fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, vamos procurar ajuda. É isso. Né? Obrigado, doutora, pela gentileza. Muito obrigado a você pela audiência, você que nos acompanhou aqui no RDTV. Estamos no YouTube, também no Facebook, nas redes sociais. Você acompanha tudo em www.reporterdiario.com.br. Grande abraço e até a próxima!